Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19. Olá, vamos falar sobre como agir diante de comportamentos inadequados. Mas para isso, primeiro precisamos entender por que nos comportamos. Vamos lá? Por que nos comportamos? A forma como nos comportamos no dia a dia é em grande parte aprendida. Essa aprendizagem ocorre porque nossos comportamentos produzem efeitos no ambiente que afetam a possibilidade desses comportamentos voltarem a ocorrer ou não em situações parecidas no futuro. Às vezes, o efeito do nosso comportamento é obter algo que nós queremos naquele momento. Vamos para um exemplo. Se eu estou com fome e vou a uma lanchonete e peço uma tapioca, caso eu receba a tapioca e ela esteja boa, aumentam as chances de eu voltar naquele local. Ou seja, meu comportamento de pedir comida no restaurante teve um efeito, que foi receber uma tapioca gostosa. Esse efeito afeta a possibilidade do meu comportamento se repetir no futuro. Em outro dia, se eu sentir fome e voltar a pedir comida no mesmo restaurante, dizemos que esse meu comportamento se fortaleceu. Outras vezes, o efeito do nosso comportamento é a retirada ou interrupção de algo que esteja incomodando naquele momento. Um exemplo. Se estou com dor de cabeça e a luz me incomoda, e peço para que desliguem a luz naquele momento e a luz é desligada, aumentam as chances de na próxima vez que eu sentir dor de cabeça, peça para alguém desligar a luz. Dizemos então que o meu comportamento de pedir para alguém desligar a luz quando estou com dor de cabeça é fortalecido pela retirada ou interrupção de algo que é incômodo. Nos dois exemplos que vimos antes, nosso comportamento foi fortalecido e possivelmente se repetirá em situações parecidas no futuro. Vamos falar sobre alguns efeitos relacionados com a aprendizagem e a manutenção de comportamentos inadequados. Diferentes efeitos que podem manter os comportamentos inadequados. As crianças podem se comportar de formas inadequadas quando não querem sair ou interromper uma atividade favorita. Por exemplo, a criança está vendo televisão e é chamada para fazer o dever de casa. Então ela chora intensamente ou faz grosseria, e o cuidador permite que ela continue na televisão. Nesse caso, a criança não quer fazer algo que é menos interessante para ela naquele momento, e ao deixar que ela permaneça, é possível que o cuidador esteja mantendo o comportamento de chorar como forma de comunicação para adiar ou não realizar uma outra atividade. As crianças também podem se comportar de formas inadequadas quando querem um objeto ou fazer alguma coisa. Por exemplo, o pai e a criança estão passeando pela praça e a criança vê algo que quer muito, como uma bola. Ela pega a bola, mas o pai não tem dinheiro naquele momento para comprar. Mas ela não larga a bola e começa a chorar, levando a bola com ela. O pai, então, conversa com o vendedor da loja e diz que vai passar depois para pagar. Nesse caso, você também pode ter fortalecido o comportamento de chorar para ter um objeto. Isso pode acontecer quando a criança quer fazer alguma outra atividade também. As crianças podem se comportar de formas inadequadas quando querem a atenção de outra pessoa. Um exemplo. Você está brincando com o seu filho mais novo, então o mais velho começa a arremessar as roupas do armário. Imediatamente você para de brincar com o mais novo e vai falar com o mais velho para que ele pare de jogar as roupas no chão. Nesse caso, ao dar atenção para ele quando ele estava fazendo algo inadequado, você fortaleceu o comportamento de jogar as roupas no chão, dando atenção para esse comportamento. Vamos praticar? Imagine que você diz ao seu filho: "Vamos escovar os dentes?" Em seguida, ele começa a chorar e a gritar. Então você diz: "Calma, filho, se você não quer, tudo bem, a gente escova depois." E a criança fica sem escovar os dentes naquele momento. Por que o comportamento de chorar e gritar acontece? Para receber atenção? Para retirar algo? Ou para ganhar algum objeto? Achou a resposta? Muito bem! Nesse caso, seu filho está tentando retirar algo que ele não quer fazer naquele momento, ou seja, escovar os dentes. Vamos de novo.
Você vai caminhando pelo shopping e seu filho vê a sorveteria. A criança pede para você comprar, mas você diz que ainda precisam almoçar. Em seguida, ela começa a chorar e a gritar e puxar você para a sorveteria. Então você diz, filho, para com isso, e compra o sorvete. Por que o comportamento de gritar e puxar acontece? Para ganhar alguma coisa, para escapar de algo que incomoda ou para ter atenção? Achou a resposta? Parabéns! Nesse caso, o seu filho está tentando ganhar algo, ou seja, o sorvete. Vamos tratar sobre algumas estratégias de como agir diante de comportamentos inadequados. Vamos voltar aos nossos exemplos. No vídeo anterior, vimos exemplos de como as crianças podem aprender comportamentos inadequados e depois continuar fazendo esses comportamentos. Percebam que nessas ocasiões a criança apresentou comportamentos de chorar, de gritar, arremessar objetos e fazer grosseria como forma de pedir o que gostaria naquele momento, correto? Agora que lembramos, vamos falar sobre as estratégias. A primeira estratégia é adequada para os casos em que o comportamento inadequado é, na verdade, um pedido da criança por alguma coisa. Para aplicar essa estratégia, vamos relembrar do vídeo de como ensinar a fazer pedidos desse canal. Então, se a sua criança pede por coisas de forma inadequada, você irá utilizar a estratégia demonstrada no vídeo, para que ela peça adequadamente o que gostaria de ter naquele momento. A segunda estratégia que anda junto com a primeira. Caso, mesmo você dando o modelo adequado para que a criança peça, ela não repita o modelo, você deve reduzir a atenção dada à criança naquele momento, esperar o comportamento inadequado diminuir de intensidade ou cessar. Pedir então que ela responda a uma tarefa mais simples, como bater palmas ou responder a alguma pergunta, para que então você possa entregar o que ela gostaria de receber naquele momento. Uma nota importante. Quando você aplicar a segunda estratégia, ou seja, não der o que a criança quer ou não parar uma atividade, o comportamento inadequado irá aumentar por um tempo antes de diminuir. Você precisará manter a estratégia para que funcione. Escolha os momentos certos para fazer isso. Certamente você não terá condições de persistir nessas estratégias se você estiver na igreja, na casa de um parente que costuma fazer tudo o que a criança quer a todo momento, ou em locais públicos. Fale com o analista do comportamento responsável pelo caso antes de implementar essa estratégia, para que você se assegure que ela é adequada ao caso. Lembre-se que os comportamentos inadequados são aprendidos e fortalecidos ao longo do tempo. Se o seu filho emite um comportamento inadequado para obter atenção, obter objetos ou ações, ou retirar ou adiar atividades que são incômodas e isso tem funcionado ao longo do tempo, você deve manter as estratégias fornecidas pelo supervisor do caso para que haja uma diminuição e substituição desses comportamentos por outros mais adequados. Vamos integrar e organizar tudo o que você aprendeu sobre como lidar com comportamentos inadequados. Aqui vão algumas dicas para prevenir que comportamentos inadequados venham a ocorrer. Crie um ambiente favorável para o ensino da atividade. Em alguns casos, é importante que você crie uma rotina junto com a sua criança, de forma que você possibilite que ela preveja as atividades que serão realizadas ao longo do dia e a cada momento, e que você a cumpra, mesmo que no início seja mais difícil. Divida a tarefa em partes menores, inicie da parte mais simples para a mais complexa. Coloque atividades preferidas após atividades menos preferidas. Isso aumentará as chances que seu filho se envolva no que você propõe. Você pode falar para a criança ou se comunicar através de figuras, mostrando que se ele cumprir a atividade menos preferida, depois vem a atividade mais preferida. Sempre que possível, se antecipe ao comportamento inadequado, dando modelos adequados de como você gostaria que ele agisse naquela situação. Por exemplo, em situações que você sabe que ele tem dificuldade, você pode, antes que ele se frustre, dar um modelo para que ele peça por ajuda, para que então, em seguida, você possa ajudá-lo. É mais simples do que parece. Se você já sabe qual o efeito que mantém o comportamento inadequado da criança, primeiro, promova esse efeito espontaneamente, sem que a criança faça nada.
Por exemplo, se a criança emite um comportamento inadequado para obter atenção, dê atenção à criança antes que ela faça o comportamento inadequado. Isso vai tornar o comportamento inadequado desnecessário. Segundo, ensine formas bem mais simples de a criança obter aquilo que ela quer sem precisar se comportar de forma inadequada. Ela pode obter o que quer dizendo uma palavra, mostrando uma figura ou mesmo só apontando. Assim, a criança vai perceber que há formas muito mais eficientes de se obter o que quer. Terceiro, se o comportamento inadequado ocorrer, não deixe que ele produza o efeito que o mantém. Se o efeito é ganhar um objeto ou a atenção, a criança não vai ganhar naquele momento. Se há interrupção de uma atividade pouco preferida, isso também não vai acontecer. Assim, a criança percebe que, além de tudo, o comportamento inadequado não funciona mais. Não desista quando houver uma piora momentânea no comportamento problema. Tente ter paciência, o processo é longo e é necessário ir um passo de cada vez. Ciência do comportamento para a sua vida. Pandemia Covid-19.